Fala pessoal, hoje o review vai ser sobre um teclado bem diferente. Ele vai ser de membrana, mas vai ser no tamanho 60%. Eu sei, é complicado, o pessoal não costuma dar muito valor para teclados de membrana, mas dá uma chance para ele, que ele vai te surpreender, pode ter certeza. E esse teclado que eu tô falando é o G2 da Rising Mode. Então já vamos tirar o elefante da sala, que realmente ele vai ser de membrana. Só que ele não vai ter o defeito que mais acontece nesses teclados, que é não ter anti-ghosting. Para você entender melhor o que é esse anti-ghosting, eu vou explicar a diferença entre o teclado de membrana e um mecânico. O teclado de membrana, ele tem uma plaquinha que chega a ser bem maleável na parte de baixo, e em cima vem uma membrana plástica, por isso o nome. E ali ficam conectores. Quando você aperta a tecla, essa informação passa para a placa, que vai para o computador. E o que acontece? Em teclados bem de entrada, assim, teclados de escritório e coisas assim, quando você pressiona, por exemplo, um W e um A e um Shift, uma das três teclas ele não vai capturar a informação, porque você já está pressionando as outras duas. E essa placa que tem no de membrana, ela é toda conectada. Já um mecânico, ele é individual, existem switches individuais para capturar a informação. E aí com isso, ele consegue fazer com que todas as teclas, mesmo que você pressione todas ao mesmo tempo, elas apareçam e essa informação seja enviada para o computador. Só que, com o tempo passando, teclados mais novos de membrana já tenham uma tecnologia que consegue fazer com que teclas não tenham esse problema de não capturar informação. Ou seja, a gente chama essa tecnologia de anti-ghosting. E nesse tem essa tecnologia. Se você pressionar qualquer tecla ao mesmo tempo, ele vai funcionar. Mas deixe aí nos comentários, na sua opinião, qual que você prefere, de membrana ou mecânico, ou se não faz diferença. Um defeito que esse teclado vai ter vai ser as teclas em ABS e gravadas a laser. Mas assim, na faixa de preço dele, ali dos R$60, eu não sei uma opção que tenha com teclas double shot ou em PBT. E é claro, né, porque eles são obrigados a economizar em algumas partes para poder privilegiar outras. Um destaque diferente pro de membrana pro mecânico é que os de membrana são muito mais silenciosos. Os mecânicos normalmente são um pouco mais barulhentos. Já os de membrana, eles são silenciosos pela própria tecnologia deles da membrana. Como é um plástico que fica ali embaixo, uma membrana seria um silicone, e ele não funciona através de um gatilho como muitos switches, e aí ele realmente emite sons muito mais discretos. Eu vou deixar aparecendo para vocês a diferença entre o meu teclado da Aigo A100, que funciona com os switches marrons. Eu fiz uns mods dele, tem até vídeo no canal, comparando com o G2, para vocês perceberem a diferença. Agora, a iluminação do G2 é realmente um diferencial nele. O que acontece? Esse G2 eles chamam de semi-mecânico, mas não existe semi-mecânico, tá, gente? Ou um teclado é de membrana ou um teclado é mecânico. Os semi-mecânicos, eles fazem uma engenharia ali, eles botam normalmente uma plaquinha de plástico entre a tecla e a membrana para dar uma elevada na tecla e transparecer assim uma característica de mecânico. Só que o funcionamento dele é de membrana. E nesse, por ele ter essa plaquinha branca embaixo que ela é meio translúcida, ela dissipa a iluminação dos LEDs que tem na parte de baixo de uma forma muito incrível. Ela supera e muito vários teclados mecânicos que acabam tendo que passar a iluminação dos LEDs através dos próprios switches. No último vídeo eu fiz um review de um teclado de R$300 da Ajas. Se vocês verem a diferença, eu acho o LED desse melhor. Ele fica mais bonito. É claro, ele não tem o nível de personalização que o outro teclado da Ajas tem, mas o G2 entrega pro preço dele iluminação maravilhosa. E você tem condições sim de personalizar de algumas maneiras ali, utilizando a tecla FN e a tecla específica para trocar. E você tem vários tipos de iluminação que você pode configurar. É claro que assim, toda vida que você ligar o computador, você tem que fazer ali, clicar e deixar do jeito que você quer. Mas gente, um teclado de R$60, pode ter certeza, você não vai conseguir encontrar iluminação melhor que essa. Um probleminha também em questão de personalização é que você não consegue ajustar a altura do G2. Ele não tem os pezinhos que normalmente vem, então do jeito que ele ficar é como você vai ter que jogar. E também ele tem um perfil de teclas muito reto. Se você ver, tem outros teclados que tem uns perfis de tecla. As teclas da primeira fileira são mais baixas que as teclas da última. Isso facilita também para você jogar, não fica plano. Esse ali não, são todos mais ou menos na mesma altura. Eu, que não tô acostumado, acabava teclando ali uma outra tecla errada, sabe? Eu tava jogando ali no ASD, ali o WSD, e eu tinha que trocar de arma, aí eu uso os numéricos. E isso me atrapalhava um pouco. Só para você ter uma ideia como eu tô cometendo esses erros, cara, eu tô pondo em
risco o meu ranking pra testar esses teclados pra vocês e trazer essa informação. Então acho que merece o like, né? Deixa aí pra ajudar o canal e fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Voltando, apesar dele não ter o ajuste de altura, os pés emborrachados que ele tem na base dele funcionam muito bem e permitem que ele fique bem fixo na posição que você quer. Ele não fica escorregando e deslizando, com ou sem mousepad. Coisa que eu achei que aconteceria porque ele é bem leve, né? Ele é um tecladinho simples, ele não vai ter uma construção muito robusta, mas assim, pelo tamanho e o peso, ele acaba se tornando bem portátil. Se você às vezes quer jogar na casa de um amigo, quer levar para algum lugar para você ter o seu próprio teclado, ele serve bem. Ah, e fiquem atentos, eu sempre falo e sempre que gosto de destacar isso em teclados quando eles vêm com um formato internacional. Teclados de escritório são formato ABNT, aquele Enter grande, tem o cedilha. Você sabe que o cedilha não tem em todas as línguas, existem essas diferenciações. Esse, ele segue o formato internacional. Então o Enter dele é um pouquinho menor, não vai ter o cedilha, os acentos vão estar dispostos de uma maneira diferente. E aí você tem duas opções. Você pode configurar o seu computador para ele ser na formatação internacional, e aí ele vai corresponder, você tem que aprender mais ou menos como funciona cada um. Ou você pode deixar BNT2 e aí é só você decorar as posições. Quando você pressionar, apesar de estar ponto e vírgula, ele vai gerar o cedilha no computador. É como eu deixo, tá? Porque eu tenho meio preguiça de trocar e ficar aprendendo novas teclas, então eu deixo esse. É só se acostumar. Outra coisa que ele tem diferenciado é o cabo removível. Ele vai ter um cabo de 1,5 m com uma saída USB-C. Ou seja, você quer tirar ele, quer ir para outro lugar, quer levar, é só você remover o cabo, guardar em separado. Não corre o risco de ficar forçando para depois desgastar e acabar quebrando o cabo. Se o seu cabo estragar, você pode trocar por outro, que é o que eu fiz aqui. Eu não tô usando o cabo dele, eu tô usando o meu próprio, e esse realmente é um teclado super custo-benefício para quem quer sair de um teclado de escritório e quer começar a ingressar nesse universo, quer dar uma melhorada, uma personalizada no seu setup. Nunca teve experiências com teclados mecânicos, porque eu vou ser sincero, eu não trocaria o meu teclado mecânico para voltar para esse. Por que eu digo isso? É muito difícil para quem já testou um teclado e já utilizou um teclado mecânico voltar para um de membrana. A diferença que tem principal entre os dois, sabe quando você joga com um controle barato? Você tem uma sensação ali de apertar os botões, ele é simples, cumpre a função, mas é simples. E aí você joga com um controle original de 400, 500 reais. E aí você começa a pressionar os botões, você sente que é diferente. Principalmente quando você se acostuma a jogar e você vai voltar pro mais barato. É isso que acontece. No final, os dois controles cumprem a função. E os teclados também. O que acontece é que você se acostuma com esses detalhezinhos, com essas nuances. Por isso que eu acredito que ele é para quem tá evoluindo. Para quem já tá lá mais na frente, com o teclado mecânico e quer economizar, eu não sei se você se adequaria tanto, você teria que se adaptar. Mas para quem tá saindo do básico e quer começar a avançar nesse mundo, eu recomendo ele 100%. Sem falar nas duas principais características dele, que é, ele custa só 60 reais, que é incrível para um teclado desse, e ele vai ter a garantia de 1 ano, coisa que não acontece em teclados mecânicos que você compra na AliExpress, que é normalmente onde tem vantagem, tá? Se você quer comprar teclado mecânico no Brasil, eu hoje não vejo nada de interessante. E aí, se você comprar no AliExpress, você não tem garantia. E esse, ele tem. Esse foi o vídeo de hoje. E se para você esse teclado de 60% é muito pequeno, você gostaria de ter outras alternativas, pode dar uma olhada nessa lista que eu fiz de 5 teclados até 100 reais. Ou então, se você quer comprar um mecânico, pode dar uma olhada nesse review que eu fiz do teclado Mukai K610, um dos teclados mecânicos mais baratos hoje no mercado. É isso, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.